Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E mais uma vez vamos estudar um pouco sobre o que a cobiça pode causar na vida daquele que deixa ela encontrar abrigo em seu coração. Por isso que é muito importante você ficar atento e atenta aos textos bíblicos que aqui são citados, ir até a sua Bíblia, conferir o que a Bíblia diz e estudar mais um pouco sobre este tema. Não pense que este conteúdo que você acompanha aqui todos os dias no canal Vocacionados será o suficiente para alimentar a sua alma. Vá sempre à sua Bíblia, ore a Deus e espere a resposta no Senhor. E antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero dizer para você, Enica Aveniski, que eu estou orando por você e pelos seus 2 filhos. Também pelo Samuel Alcântara, que pede também pela família e por seu filho, que está internado depois de um acidente de moto, e também pela Eva Conceição, que agradece pela família e pelos netinhos que nasceram por estes dias, os pequeninos Mateus e Samuel. E agora, para você que está chegando pela primeira vez aqui ao canal Vocacionados, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir e, é claro, compartilhar este conteúdo em suas redes sociais. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Mateus capítulo 18, versículo 7. Esse versículo pode muito bem resumir o final da vida de Judas, um homem que estava entre os 12 que Jesus escolheu para serem os seus discípulos, lá em Lucas 6, 12 a 16. Mas que infelizmente se deixou levar pelas oportunidades do mundo e preferiu dar de ombros ao chamado de Deus para a sua vida. Ele foi chamado por Jesus para o representar no mundo, mas não valorizou este chamado que foi ímpar e que de tão especial foi feito a apenas 12 homens entre as grandes multidões que seguiam o Mestre de Nazaré. Judas foi o precursor entre os discípulos das palavras que Mateus utilizaria como exemplo daqueles que desistem no meio da jornada. Mateus escreveu: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Em sua visão racional dos fatos, Judas não conseguiu enxergar além do que os seus olhos podiam alcançar. Ele cria que fora chamado por Jesus para ajudar na missão terrena de expulsar os romanos dos territórios de Israel. Isso porque ele era um homem materialista que focava apenas no aqui e no agora, além de ser um avarento, onde tudo para ele se resumia em dinheiro. E por conta desta sua visão mesquinha e materialista, ele repreende a ação de Maria ao ungir os pés de Jesus com um perfume que ela havia comprado com o seu dinheiro, com as suas economias. Ele não conseguia enxergar o ato de devoção e adoração feita ali por Maria. A sua avareza o levou a esbravejar. Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. João 12, versículo 5. Neste momento da sua jornada ao lado de Jesus, ele demonstrou que, apesar de saber quem era Jesus e o presenciado realizar diversos milagres e que só seria possível se ele fosse realmente o Filho de Deus, faltava a Judas o essencial: relacionamento profundo com Jesus. Sua atitude diante da ação de Maria deixa claro que ele não estava aprendendo o que realmente importava para estar no reino de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, versículo 39. Mas antes de nos abaixarmos para pegar mais pedras e lançá-las na direção de Judas, é preciso entender que, mesmo sendo este homem avarento e materialista, Jesus o havia chamado para o ministério e o encheu de poder para operar milagres e expulsar demônios. E o capítulo 9 do livro de Lucas confirma este chamado feito por Jesus aos 12 discípulos, e Judas era um deles. Diz a Bíblia: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades, e depois
os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Lucas 9, versículos 1, 2 e 10. E agora eu creio que eu sei o que você pode estar pensando. Judas Iscariotes era um pregador do Evangelho? Sim, ele havia recebido o dom de curar e exerceu autoridade sobre demônios. Até o momento em que ele traiu a Jesus, ele estava envolvido ativamente em seu ministério. Primeira lição que temos que aprender com a história, com o final triste de Judas. Manter o envolvimento ativo na obra de pregar o Evangelho não nos garante uma vida espiritual plena. É preciso manter um relacionamento constante com Deus e pedir o seu poder para transformar o nosso interior, para que o velho homem ou a velha mulher não venha a dominar as nossas ações, crendo que estamos fazendo a vontade de Deus. Judas acreditava que Jesus não se deixaria matar ao ser preso pelos fariseus, pois no tempo em que ele esteve ao lado de Jesus, ele presenciou milagres extraordinários, e essa sua certeza lhe fez acreditar que ele estava agindo para abreviar o jugo romano. Mas ele esqueceu que Jesus havia dito que foi enviado para um outro tipo de libertação. A Bíblia diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos que eles serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor de Deus." Lucas 4, versículos 18 e 19. Se não estivermos ligados ao Senhor em algum momento, seremos pegos repetindo as ações de Judas pelos mesmos motivos errados. Talvez você esteja pensando assim agora: mas Maciel, eu jamais vou repetir o que Judas fez. Ele foi um traidor, vendeu a Jesus por 30 moedas. Eu nunca irei repetir estes atos. Eu oro a Deus para que a sua comunhão com Ele seja constante e que jamais você ou eu sejamos pegos em atos tão mesquinhos e avarentos como os de Judas, porque amamos a Deus. Mas eu preciso te falar uma coisa: Judas também amava Jesus. A escritora americana Ellen White, inspirada por Deus, afirma que Judas amava o grande mestre e ansiava estar com ele. Tivera o desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso por sua ligação com Jesus. O Salvador não havia afastado Judas, dera-lhe um lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, concedeu-lhe poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Entretanto, Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Cristo. O desejado de todas as nações, página 573 e 574. Por mais que o nosso caráter seja corrompido pelo pecado e que os nossos olhos, assim como os de Judas, não consigam enxergar além, Deus jamais nos abandonará. Ele vai sair sempre ao nosso encontro para nos encher com seu poder, para que a nossa vida seja por este poder transformada. Mas se a nossa opção for por não entregar totalmente a nossa vida em suas mãos, não haverá mais nada que ele possa fazer em nosso favor para nos garantir a vida eterna. E, infelizmente, estaremos no rol daqueles que abandonaram a fé depois de anos caminhando ao lado de Cristo, mas não permitiram ser transformado à sua imagem e semelhança. Todos os 12 homens chamados por Jesus para serem seus discípulos tinham os seus caráteres maculados pelo pecado, mas eles deixaram a ação do Espírito Santo de Deus transformar as suas vidas, com exceção a de Judas. Mas ele não perdeu a vida eterna para o seu caráter, ele perdeu para o coração, pois o amor de Deus não encontrou ali abrigo. E quando não há abrigo para Deus em nosso coração, isso significa que ali já há um outro morador. Judas se deixou ser usado pelo inimigo, que o fez se revoltar contra Jesus, levando-o assim a traí-lo, para em seguida, motivado por remorso, tirar a própria vida. Um fim triste para alguém que experimentou bem de perto a presença de Jesus. Para o racional Judas, o que importava era o aqui, o hoje. Ele não tinha olhos para a eternidade futura sem a presença do pecado, e isso o tornava um homem materialista e avarento, que não pensou duas vezes
antes de trocar o Salvador por 30 moedas. Judas foi mais um que foi derrotado pela cobiça. Mas é perigoso crer no conforto da sala que os erros de Judas estão longe de nós. Tudo o que ele cometeu também podemos cometer, pois se trata de uma questão de escolhas. Qual será a nossa escolha hoje? Eu sei o que eu vou escolher e também sei que Jesus nunca vai desistir de você ou de mim, assim como ele nunca desistiu de Judas e o amou até o fim. Jesus nos ama e quer nos livrar do pecado da cobiça. Mas para isso, devemos amá-lo de todo o nosso coração, sem reservas, sem medos e sem cobiça. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.